20 de novembro de 2025, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, a paz de Jesus esteja com todos vocês, que alegria nos encontrarmos, obrigado pela sua presença, pela oportunidade de rezarmos juntos nesta manhã desta quinta-feira. Hoje feriadinho, né? Feriado nacional agora. Também a intuição, a sugestão desse dia, dessa comemoração é que nós rezemos nessa quinta-feira para que se extirpe toda espécie de preconceitos e possamos, em nossa nação, em nossa terra de Santa Cruz, o Brasil, caminhar como irmãos, né? Como irmãos, sem preconceitos, sem divisões. Queridos, iniciemos este nosso encontro nesta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, versículos do 15 ao 29. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizarem os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos, à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: Ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos do rei, eu, meus filhos e meus irmãos continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Mal ele concluiu essas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei que queria obrigar a sacrificar e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambri, filho de Salu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo o que possuía na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, anteontem nós ouvimos o texto de Macabeus, do primeiro Macabeus, depois fomos para o segundo Macabeus, aí ouvimos 2 dias segundo Macabeus e agora voltamos para o primeiro Macabeus. Uma estratégia da liturgia para nos dizer o assunto recorrente desses 2 livros, que conta a história, a fase da época helenista, né? Então, esse primeiro livro dos Macabeus é uma obra histórica que narra a revolta judaica contra a opressão seleucida, particularmente contra Antíoco IV Epifânio,
ou Epífanes, né? É um texto escrito originalmente em hebraico, embora preservado apenas em grego, provavelmente no final do século II a.C. Então esses textos diz respeito ao século II a.C. O livro documenta a luta pela liberdade religiosa e política do povo judeu. Então, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho o contexto histórico. Então, vamos me deter um pouquinho nessa questão. Presta bem atenção, né? Para a gente poder ter uma compreensão completa do texto, a gente precisa entender o contexto histórico, né? Olha só. Presta bem atenção no que eu vou falar a vocês. Então, nós temos que nos reportar a Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, você já deve ter escutado isso em aula de história, né? Ele era rei da Macedônia, ou imperador da Macedônia, né? A Macedônia era um reino no norte da Grécia. Então ele não era grego, Alexandre o Grande, no sentido que os atenienses ou os espartanos eram, né? Ele era macedônio, tá? Muito bem. O que tornou Alexandre o Grande, né? Alexandre passou a ser chamado de o Grande ou Magno, não foi o fato dele ser rei da Macedônia, né? Mas foi o fato dele de ter muitas conquistas militares extraordinárias, né? Então, quando a gente estuda história, a gente percebe que da pequena Macedônia, Alexandre ele foi conquistando muitos territórios e ele conquistou todo o Império Persa. Lembra que antes desse Império Macedônio era a Pérsia, né? O grande Império Persa. E Alexandre conquista também a Pérsia e outros lugares, né? Avançou até a Índia, né? Onde os seus exércitos se recusaram a continuar. Depois ele estabeleceu um império que se estendia do Egito até a Mesopotâmia e além disso. Então, ou seja, um império vastíssimo, tá? Só que quando Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele morre no ano de 323 a.C., o seu vasto império ele é dividido entre os seus principais generais, tá? Mas como assim? Por que ele não deixou o império, a herança, né, o trono para os seus filhos? Então, Alexandre ele não deixou um herdeiro legítimo, tá? Então, como ele não deixou um herdeiro legítimo competente, os seus generais, que eram chamados de diádocos, eles simplesmente dividiram o império entre si usando a força. Então, a gente começa a perceber que o Império Macedônio de Alexandre o Grande começa a se dividir e os seus generais quem vão tomar parte, cada uma parte desse império. Não foram somente dois, foram mais do que dois generais. Então as divisões aconteceram de maneira bastante fracionada, né? A fração foi bem grande, tá? Não era um processo ordeiro de divisão planejada. Era mais uma guerra de sucessão que resultou em vários reinos independentes. Tudo aquilo que Alexandre o Grande unificou e conquistou, com a sua morte, como não tinha a figura de um rei, acabou se dividindo entre os seus generais, né? Então, nós temos dessas divisões dois reinos que são os mais importantes. Alguns generais pegaram o seu reino lá, a sua partinha de terra, e se organizaram e ficaram lá pacato. Mas tem dois reinos que se sobressaíram. Primeiro, o reino ptolomaico, os chamados Ptolomeus. Quem assiste filmes sobre a era grega escuta esse nome, né? Ptolomeu.
Então, o reino Ptolomeu, ou Ptolomaico, que era constituído pelos territórios do Egito e as suas adjacências, né? E este reino ficou sob o controle de Ptolomeu I, Sóter, e seus sucessores depois, tá? Depois esse reino dominou o Egito, a Líbia, a Arábia, tá bom? Partes da Síria e da Palestina. Depois nós temos o reino Seleucida. Vocês devem ter ouvido falar muito isso na Bíblia, né? Depois nós temos o reino Seleucida, constituído geograficamente pela Síria e pela Mesopotâmia. Estava sob o controle de Seleuco I, Nicator, né? E também seus sucessores, tá? O reino Seleucida era o maior e o mais poderoso dos reinos gregos, após a morte de Alexandre o Grande, tá? Então se estendeu da Síria até a Índia, tá? E outros reinos menores, nós tínhamos a Macedônia, sob Antígono, a Trácia, mas eram reinos mais insignificantes, vamos dizer assim. Por que eu estou explicando história, gente? Para a gente poder entender, tá? Então vamos lá, resumindo. Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, um território vastíssimo em toda a Ásia, né? Em todo o Oriente Médio. Depois ele morre, o seu reino se divide pelos seus generais. 2 reinos são os mais importantes e os mais poderosos: o reino Ptolomaico e o reino Seleucida, tá? Agora vamos chegar na época bíblica. A Palestina, que era lá em Israel a parte de baixo, né, a Judéia, tornou-se um território contestado entre esses 2 grandes reinos. Então, Israel inicialmente pertencia ao reino Ptolomaico, ao reino egípcio. Mas depois, aos poucos, o reino Seleucida, que é o reino sírio, né, foi expandindo a sua influência e definitivamente conquistou a Judéia no finalzinho do século III, sob Antíoco III, tá? Chamado Antíoco o Grande. E aí nós chegamos no texto de hoje, que aparece o nome desse tal Antíoco IV, Epifânio, e na tradução litúrgica Epífanes, né? Ele era filho do Antíoco III, que conquistou. Então ele era do reino Seleucida, descendente do reino Seleucida. Dá para vocês entenderem? Tá? Então Antíoco IV herdou o reino Seleucida, só que o reino Seleucida, quando o Antíoco IV assume, ele já estava enfraquecido, já estava endividado. E para consolidar o seu poder e unificar os seus domínios, não perder território, como ele estava enfraquecido, para não perder território, o que Antíoco IV adotou como estratégia? Ele criou uma estratégia de forçar, implementou uma política de helenização forçada em todas as regiões do reino, incluindo a Judéia. O que é a helenização? É você extrair toda a cultura daquele povo e todo costume religioso e obrigar todo mundo a ter práticas helenísticas. Unificar a religião. É a estratégia dele. Tá? Então, a sua estratégia era clara: eliminar as diferenças culturais e religiosas que podiam dividir o reino, né? Os seus territórios. Então, para um rei helênico, como Antíoco IV, a religião judaica, suas práticas singulares, como por exemplo a circuncisão, o guardar o sábado, a proibição de comer certos alimentos, o próprio monoteísmo exclusivo, esses costumes representavam um obstáculo na sua tentativa de unificar o reino. Tá? Então, Antíoco IV não apenas permitiu a adoração de deuses gregos na Judéia, tá?
como proibiu severamente práticas judaicas. E é nesse contexto histórico dessa leitura de hoje que nós estamos. Tá? O templo de Jerusalém foi saqueado, foi construído um altar a Zeus no pátio do templo. Zeus é um deus grego, né? Acho que vocês sabem. Então, nós vemos isso no livro de Daniel, né? Capítulo 11, versículo 31. E os judeus foram coagidos a oferecerem sacrifícios a deuses gregos ou helênicos. Uma confusão só. Tá? E quem recusava podia ser executado. Era uma perseguição sistemática. Não era uma simples intolerância religiosa, pacata. Era uma perseguição acirrada, sistemática. Tá? É nesse contexto de opressão que a cena de hoje discorre, em Modim. Tá? O nome do lugar era Modim. Então, o povo judeu enfrenta uma escolha existencial, gente. Aceitar a helenização, ou seja, aceitar oferecer sacrifícios a deuses gregos, né? Aceitar esquecer a aliança com Deus verdadeiro. E aí? Manteriam suas vidas, manteriam suas posses, manteriam seus status. Ou resistir em nome da lei de seus pais, enfrentando os guardas, enfrentando a morte, enfrentando a pobreza e enfrentando o exílio. E hoje nós vemos a figura de Matatias, vocês escutaram, né? Matatias era uma figura de autoridade religiosa, né? Então, ele torna-se o símbolo dessa resistência, né? Então, vocês devem ter escutado já essa expressão, a revolta macabeia, ou a revolta dos macabeus. Está, sobretudo, alicerçado na figura de Matatias. Tá? Matatias é totalmente contrário a ceder à proposta do rei Antíoco IV, Epífanes. Ou seja, nós não vamos jogar fora a nossa religião, nem que custe a nossa vida. Tá? Muito bem. Dessa forma, a divisão do Império de Alexandre entre os reinos Ptolomaico e Seleucida fornece o pano de fundo necessário para entender que a Judéia estava sob domínio seleucida quando Antíoco IV chega ao poder, então explicando assim a inevitabilidade do conflito que o livro de Macabeus narra. Tá? Muito bem. Esse texto de hoje, tá? Os versículos do 15 ao 21. Então, os comissários do rei chegaram à cidade de Modim para colocar em prática a apostasia, ou seja, para fazer todo mundo negar a religião, tá? Nós vemos o quê? Que a fidelidade está sendo pressionada. Há uma pressão religiosa, né? Nós também, minha gente, colocando esse texto na nossa vida hoje, nós vivemos em contextos onde valores seculares competem com convicções religiosas, né? A empresa que oferece promoção à custa da integridade moral, a sociedade que promete liberdade ao abandonarmos princípios éticos. Esses são os nossos comissários, não são mais comissários do rei Antíoco IV que vêm nos obrigar, são propostas, são seduções. Nos dias de hoje são seduções ideológicas que batem à nossa porta. Nós escutamos numa rodinha de conversa e às vezes a gente nem percebe, né? O testemunho de Matatias nos ensina que algumas coisas, minha gente, não são negociáveis, tá? Liderança profética. Matatias era uma figura pública, influente. Justamente por isso sua resposta tinha um peso amplificado, né? Por isso, uma exortação aos líderes, né? Sejam familiares, profissionais ou comunitários,
Os líderes são testados precisamente em sua posição de influência, né? Para nós que somos líderes, começando como sacerdote, mas você também que é líder do seu pequeno rebanho, que é a sua casa, você que é líder de sua empresa, né? Que testemunho nós deixamos? Que tipos de exemplos nós deixamos? Né? Então, Matatias, ele não responde como um indivíduo. Ele não fala eu não vou. Mas a resposta dele, a proposta do rei Antíoco, é uma resposta corporativa. Eu, meus filhos e meus irmãos não iremos adorar deuses gregos. Olha só. Então, a fidelidade religiosa não é privatizada. Ela afeta a comunidade inteira, gente. Né? Nós precisamos aprender a dar testemunho. Por isso que a gente sempre fala, né? Pais, cuidem do modo como organizam a sua vida familiar, chefe de família, né? Começa pelas coisas materiais, que são as mais banais. Tirem elementos de que sugiram outro tipo de prática religiosa. Na sua casa, coloque na porta da sua casa um ramo de oliveira que você recebe toda Semana Santa. Depois, na parede principal da sua casa, coloque um crucifixo que mostre que você é cristão. Depois, nos seus modos de trato entre vocês, que não tenham palavras torpes, obscenas, arrogantes, ofensivas, mas palavras de serenidade, de perdão. Nós precisamos, minha gente, todos nós, ir tornando os ambientes onde convivemos, ambientes que sugiram, que mostrem a presença de Deus. Né? E isso é o que nos ensina Matatias. Um homem que não pensou só em si, ele sabia que por detrás da imagem dele, ou embaixo dele, estava toda uma comunidade que ele representava. A resposta dele era uma resposta de peso. Se ele dissesse, vamos adorar os deuses gregos, ele teria arrastado muito mais gente com ele para ser condenado. Nós somos cobrados, seremos cobrados por isso. Nós que temos funções, temos pessoas sob nossa responsabilidade espiritual. Né? Depois, nós vemos o que acontece na parte seguinte, nos versículos 23 a 26. Depois que Matatias terminou de falar, um dos irmãos dele lá, um dos judeus, decide ir contra o que ele disse e decide sacrificar aos ídolos, oferecer sacrifício aos ídolos gregos. Cada um tem a sua resposta individual, né, gente? Por mais que a gente pregue, vai ter gente que não vai querer seguir. O que acontece? Matatias, ele fica irado, uma santa ira, e ele mata esse homem. Antes você morrer do que você pecar contra Deus. Né? A chamada apostasia iminente. Então, o que quer dizer isso daí? A distinção entre ira justa e pecaminosa. Nem toda indignação é pecado. Há um zelo legítimo pela verdade, pela santidade, que se distingue da ira pessoal ou da vingança. Aqui a questão movo-me por convicções ou por ego? Matatias, ele age pela lei, não pelo poder pessoal, ao matar aquele homem. Tá? Existem alguns contextos onde a passividade ela é conivência, minha gente. Né? Quando valores fundamentais para ele, adoração a Deus é uma questão de valor fundamental. Né? Quando valores fundamentais estão em jogo, a omissão pode ser cumplicidade. Nem tudo merece diálogo. Isso que nos mostra essa atitude de Matatias de matar o seu irmão judeu só porque ele se decidiu negar ao Deus verdadeiro.
né? Nem tudo merece diálogo. Alguns princípios precisam ser defendidos, tá? Então, para um judeu piedoso, o sacrifício a um ídolo era uma morte espiritual. Já que aquele judeu se decidiu a morrer espiritualmente, Matatias matou fisicamente, né? Então, vamos trazer para nossa vida esse fato. Será que às vezes também nós não negociamos algumas coisas que deveriam ser inegociáveis? Anteontem, por exemplo, nós falamos do aborto, né? Falamos do aborto sob qualquer circunstância. É um mal. E tem tantas outras coisas, né, gente, que a gente vê na sociedade hoje. A ideologia de gênero, né? Mas a gente tem que evitar confusão. Tá. E aí a gente vai ter que descer no goela abaixo coisas que a gente sabe que a gente não pode aceitar. Por quê? Porque é inaceitável. Não é nem uma questão religiosa. É uma questão humana. E aí a gente fica num falso respeito humano. Não vou falar nada. Não sei o quê. E a gente vai acolhendo. As pessoas não fazem isso em relação ao cristianismo. Mas nós temos que fazer em relação a esse paganismo que se alastra. Então, a figura de Matatias, que está tomado de ira santa, é a figura de um cristão hoje que não aceita aquilo que é inadmissível. Não aceita. Né? Às vezes, minha gente, a gente tem que se calar, sim, mas às vezes a gente tem que brigar e falar. Às vezes é preciso. Tá? Depois, Matatias, ele grita, né? E ele sai fugido, ele chama, quem quiser seguir a deuses gregos, fiquem por aí. Quem quiser seguir ser fiel à lei dos nossos pais, venha comigo. Aí ele foge. E vai um monte de gente com ele. É o grito de convocação. Então, Matatias, ele não faz uma revolução clandestina. Ele grita publicamente. Ele proclama na cidade. Quem tem ciúme pela lei deve segui-lo. Né? Então, esse é um chamado corajoso de resistência, sabendo as consequências, né? Então, às vezes, para ser fiel a Deus, a gente vai ter que abandonar o conforto, porque eles tiveram que sair dali e fugir, né? Às vezes, para ser fiel a Deus, a gente vai ter que se exilar, né? Então, nós vemos aqui o preço da fidelidade, ele é pago por Matatias e por aqueles que foram com ele. Não há fidelidade sem custo, gente. Né? Matatias, ele oferece ao povo não promessas de vitória fácil, mas um convite à renúncia consciente. Né? Quantas vezes evitamos tomar posições éticas claras porque tememos perder prestígio, segurança ou riqueza? Ou não é? Não acontece em nosso meio. Quantas vezes você se cala para não se indispor com um ou com o outro? Matatias não fez isso. É a figura de um grande profeta, de um homem fiel. Então, Matatias, ele dá exemplo. Ele saiu, deixou todos os seus bens, né, para poder fugir. Ele dá um exemplo de coragem. Né? Aquele que lidera tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Tá? Então, nós vemos aqui, o tempo já discorre, não dá mais tempo da gente explorar o texto, né? Essa perícope que nós ouvimos hoje retrata um momento de crise, de decisão radical. Então não é um texto sobre derrotas e sobre escolhas somente, tá? Matatias, ele encarna a recusa de comprometer a lei de Deus por benefício material ou social. Não se pode
negociar as coisas de Deus. Então, a ação de Matatias desencadeia a revolta macabeia, que historicamente resultou na reconquista do templo, né? Se eles não tivessem fugido, se reunido, tomado força, eles não tinham recuperado o templo depois. Então, existe um preço que não pode ser pago. A integridade moral, a fidelidade a Deus, a defesa da verdade, essas são coisas que não se negociam por ouro, prata ou prestígio, né? Então, para nós contemporâneos, secularizados, a lição é desafiadora. Nós vivemos em contextos onde as pressões são mais sutis, né, gente? Não são bélicas, são mais sutis. Não há comissários régios mandando sacrificar aos deuses, mas há uma pressão cotidiana, né, concernente a princípios, né? Lá onde você trabalha, nas relações sociais, nas suas escolhas morais. Então a pergunta que Matatias não deixa, e eu encerro com ela, é simples. O que nós não venderíamos? O que nós não trocaríamos? Qual é a nossa lei? Que deserto nós estamos dispostos a enfrentar para nos manter firmes e fiéis a Deus? E olha, minha gente, mais uma vez falei disso esses dias. Vão chegar dias e que não vai ser tão mais fácil ser cristão como ainda é. A perseguição social, a pressão social, eu tenho certeza que muita gente vai deixar de ser cristão. E nós? Onde estaremos? Queridos, eu desejo um excelente dia, com muita paz, saúde. Amanhã nos encontramos novamente para refletirmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom feriado, aproveite para descansar e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.